Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eco Maranhense. Me chamo Mauro Carramelo Júnior. No nosso último vídeo, ecoei a mensagem de que mais da metade das pessoas entrevistadas pela pesquisa XP e PESP em março de 2021 disseram preferir votar para presidente nas eleições deste ano, de 2022, em um candidato que mudasse totalmente a forma como o Brasil até então estava sendo administrado. Bem como expus que 65% delas, à época, acreditavam que a economia do país estava ou permanecia no caminho errado. Além disso, por honestidade intelectual e respeito a vocês, amigas e amigos internautas que acompanham-me, também deixei claro que, apesar das minhas posições ideológicas e partidárias, registrei que a construção e a fundamentação do projeto ora socializado, Brasil, grande nação cooperativa, uma oportunidade no caos, apoia-se na força e sabedoria da Bíblia cristã, da Constituição Cidadã ou Coragem de 1988 e também no Estatuto do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, este último por conter compromissos básicos de interesse interno e externo, princípios em total sintonia com o espírito de independência de todo o povo brasileiro e ainda está a se tratar de documento que defende a soberania nacional do povo brasileiro. Neste terceiro vídeo, abordarei aspectos fáticos e espirituais introdutórios. Por ser bela e poderosa, invoco a oração de São Francisco de Assis, por ela dizer assim: companheiros e companheiras, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Considerando ser essa uma oração não só significativa para mim, como para muitos de vocês, assim entendo, achei oportuna destacá-la. Feito isso, passo a falar um pouco sobre a Carta ao Povo de Deus na Terra, um documento criado por bispos da Igreja Católica de várias regiões do grandioso Brasil, que, interpelados pela gravidade do momento em que vivemos, sensíveis ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, em profunda comunhão com os chamados do cidadão e cristão argentino, portanto sul-americano, senhor Jorge Mário Bergoglio, conhecido por todos nós como Papa Francisco, que nasceu em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936 e também em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, uma instituição permanente que congrega os bispos das igrejas de todo o país, fundada em 14 de outubro de 1952, e que é realizadora da campanha da fraternidade anual no período da Quaresma. O documento chamado Carta ao Povo de Deus na Terra é um serviço a todas e todos que desejam ver superada esta fase de tantas incertezas. A título de curiosidade, chama a atenção ao fato de que o cardeal Mário Bergoglio foi o primeiro jesuíta a se tornar sumo pontífice e o do 166º da Igreja Católica e atual chefe de Estado do Vaticano. Escolheu o nome Francisco no dia 13 de março de 2013, após ser eleito depois da surpresa aos fiéis e até mesmo a cúpula do Vaticano da renúncia legal do bispo de Roma Bento XVI, cidadão e cristão europeu nascido Joseph Aloysius Ratzinger, em 16 de abril de 1927, na Baviera, atual Alemanha, que assumiu o papado em 19 de abril de 2005 e que hoje é oficialmente conhecido como Papa Emérito,
título adotado em 28 de fevereiro de 2013, quando oficializou sua abdicação, que está prevista no Código de Direito Canônico. A renúncia à gestão da Igreja Católica pelo Papa alemão causou espécie, porque a situação ocorrida é secularmente incomum, já que o último pontífice a abdicar tinha sido o Santo Padre Gregório XII, por volta de 1415, portanto, em quase 6 séculos. Segundo a revista Veja, o ano 2016 foi o ano em que o Papa Francisco virou símbolo progressista e se tornou um dos líderes mundiais mais progressistas e de diplomacia aberta, em paradoxo com o conservadorismo da Igreja Católica, principalmente por razão do seu discurso crítico aos modelos econômicos vigentes. Destaco também que, por ter vivido fora da Europa, mais precisamente na América Latina, o Papa Francisco tem outra visão de mundo. Por isso, de acordo com o aludido periódico, a revista Veja, para o chefe de Estado do Vaticano, a paz não pode ser alcançada se existe desigualdade social, sendo, portanto, esta a marca de suas críticas aos modelos econômicos vigentes. Cabe também referir trecho da postagem de dezembro de 2016, que diz o seguinte: desde 2013, quando foi eleito, Francisco tem seu nome indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, apesar dos apelos, é difícil entregarem um Nobel a ele porque é visto como comunista, esquerdista, como uma pessoa crítica às grandes potências. Assim como foi visto Dom Helder Câmara, um dos fundadores da CNBB, um dos ícones da Igreja Católica contra o lamentável, triste período da ditadura militar, nordestino, nascido em Fortaleza no dia 7 de fevereiro de 1909 e que fora indicado 4 vezes ao Nobel da Paz, sendo o primeiro de 1973 entregue a Henry Kissinger, diplomata e ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América do Norte, considerado por muitos como um criminoso de guerra, pois foi ele o responsável pelo bombardeamento norte-americano do Camboja e por ele ter apoiado a ditadura argentina. Frase célebre de Dom Helder Câmara, nosso saudoso Dom Helder Câmara, que resume muito bem isso que eu coloquei, diz o seguinte: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Apesar de não ter sido premiado, agraciado com o Nobel da Paz, o defensor dos pobres, como também era conhecido, Dom Helder Câmara, que morreu em 27 de agosto de 1999, ficou conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos e recebeu diversos prêmios por sua missão espiritual. Entre eles, posso destacar os seguintes: o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos da América, e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega. Sendo ainda por essa razão e por outras, declarado como patrono brasileiro dos direitos humanos, em dezembro de 2017, através da Lei Federal número 13.851. Portanto, Dom Helder Câmara é considerado patrono brasileiro dos direitos humanos por força de lei. Segundo Dom Helder Câmara, é graça divina a começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Deixo aqui registrado, embora tenha tornado sem efeito, tenha voltado atrás, tendo em vista o apelo popular, meu repúdio à pretensão do presidente Jair Bolsonaro, revogar mais ou menos 120 decretos de luto de brasileiros históricos. Como Dom Helder,
que tem uma história digna de respeito e que merece ser preservada para o bem comum, já que lutou em favor dos pobres e do povo brasileiro, principalmente do pernambucano. Para Osiris Silva, ex-presidente e fundador da empresa brasileira, ou a Embraer, como é conhecida, da Petrobras, da Varig e ministro de Estado por 2 vezes, o Brasil nunca ganhou o famoso prêmio Nobel porque os brasileiros seriam, abre aspas, destruidores de heróis, conforme disse-lhe um dos 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel em um jantar na cidade de Estocolmo, na Suécia, que também lhe confidenciou que não sabia o que sucedia, já que para o confidente parece que o brasileiro desconfia do outro, ou tem ciúmes do outro, após constatar que, contrariamente aos dos outros países, em particular os Estados Unidos da América do Norte, quando aparece um candidato brasileiro a receber o prêmio Nobel, todo mundo joga pedra do Brasil. A meu sentir, o motivo é que eles, os inimigos da pátria, querem calar ou matar o povo brasileiro. A Carta ao Povo de Deus, subscrita em 22 de julho de 2020, portanto, há quase 2 anos, diz o seguinte, abre aspas, uma água aqui para hidratar o corpo. Povo de Deus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Somos bispos da Igreja Católica de várias regiões do Brasil, em profunda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério e em comunhão plena com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no exercício de sua missão evangelizadora sempre se coloca na defesa dos pequeninos, da justiça e da paz. Escrevemos esta carta ao povo de Deus, interpelados pela gravidade do momento em que vivemos, sensíveis ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, como um serviço a todos os que desejam ver superada esta fase de tantas incertezas e tanto sofrimento do povo. Continua a carta. Evangelizar é a missão própria da Igreja, herdada de Jesus Cristo. Ela tem consciência de que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Temos clareza de que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados. Uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência. A proposta é o reino de Deus. Nasce daí a compreensão de que o reino de Deus é dom, compromisso e meta. É neste horizonte que nos posicionamos frente à realidade atual do Brasil. Dizem eles não terem interesses político-partidários, econômicos, ideológicos ou de qualquer outra natureza. O único interesse é o reino de Deus, presente em nossa história, na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, como uma civilização do amor. Repito, o interesse dos bispos das igrejas católicas diz o seguinte: na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, o interesse é a construção de uma civilização do amor, conforme previsto na doutrina social da Igreja. Continuando, dizem o seguinte: o Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, comparado a uma tempestade perfeita.
que dolorosamente precisa ser atravessada. Dizem eles que a causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. Abro aqui um parêntese para destacar que o motivo de não ter enviado mais vídeos ao canal foi a necessidade que tive de compreender o momento atual do conflito entre a Ucrânia e a Rússia para qualificar, trazer uma qualidade melhor para esse projeto que apresento a vocês. Retornando ao escrito dos bispos em prol de todos nós que acreditamos numa sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária e livre, dizem que este cenário de perigosos impasses que colocam o nosso país à prova exige de suas instituições, líderes e organizações civis muito mais diálogo do que discursos ideológicos fechados. Somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios, em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos. Nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta, violenta, excludente, essa realidade, companheiros e companheiras, não comporta indiferença, dizem os bispos da Igreja Católica. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário caótico. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe a complacência frente aos desmandos do governo federal, que ocorrem desde 2019, com a posse de Jair Bolsonaro, não justificam a inércia e a omissão no combate às mazelas que se abatem sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da Mãe Terra. Não podemos mais pretender ser saudáveis num mundo que está doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra sangram também a nós. Grita a terra, gritam os pobres. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Assistimos sistematicamente, amigos e amigas, a discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes causadas pela Covid-19. Dizem os bispos, tratando-o como fruto do acaso ou do castigo divino. O caos socioeconômico que se avizinha, com o desemprego e a carestia que são projetados para os próximos meses, e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço, esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais. Tampouco suporta ser confrontado com a tradição e a doutrina social da Igreja, no segmento aquele que veio, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Analisando o cenário político, sem paixões, perceberam claramente a incapacidade e inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. As reformas trabalhista e previdenciária, denunciam, tidas como para melhorarem a vida dos mais pobres, mostraram-se como armadilhas que precarizaram ainda mais a vida do povo. É verdade que o Brasil necessita de medidas e reformas sérias, mas
não como as que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos antes proibidos, afrouxaram o controle de desmatamentos e, por isso, não favoreceram o bem comum e a paz social. Por essa razão e outras, dizem que é insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio de pequenos grupos poderosos em detrimento da grande maioria da população. Continuando, dizem que o sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço. Convivemos, companheiras e companheiros, assim, com a incapacidade e a incompetência do governo federal para coordenar ações agravadas pelo fato de ele se colocar contra a ciência, contra estados e municípios, contra poderes da República, por se aproximar do totalitarismo, e utilizar de expedientes condenáveis, como o apoio e o estímulo a atos contra a democracia, a flexibilização das leis de trânsito e do uso de armas de fogo pela população, bem como o recurso à prática de suspeitas ações de comunicação, como as notícias falsas, que mobilizaram e mobilizam uma massa de seguidores radicais. Abro mais um parênteses para destacar que exemplo de atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, se deu ontem com a condenação pelo Supremo Tribunal Federal do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, justamente por ser contra os poderes da República, por atentar contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é um seguidor radical do bolsonarismo. Assim como outro episódio lastimável praticado por um deputado estadual do estado de São Paulo, que deveria manter o bom senso, manter o decoro. Falo do Mamãe Falei, Arthur Duval, que declarou que renunciará ao mandato de deputado estadual em razão da conversa vazada, em que ele ali disse que, abre aspas, as ucranianas são fáceis porque são pobres. Uma declaração dessa precisa ser combatida, e foi combatida pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. E já vai até muito tarde, mais um bolsonarista. Pois bem, voltando à Carta ao Povo de Deus na Terra, item 10, diz o seguinte: o desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também estarrece os bispos. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública. Um outro episódio que vale a pena trazer: o ministro da Educação, em conluio com alguns pastores, inclusive um pastor nascido na cidade de São Luís, em que eles intermediavam, esses dois pastores intermediavam sob a proteção do presidente Jair Bolsonaro, segundo a declaração do próprio, salvo engano, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, em que dizia que poderiam liberar verbas do Fundo Nacional da Educação caso recebessem uma quantidade em dinheiro, salvo engano,
15 mil reais por parte de alguns prefeitos e outras formas, né, também desse favorecimento, que foi um pedido inusitado a um dos prefeitos em que a propina a ser paga deveria ser em barra de ouro, né? Para quem acompanha a realidade brasileira sabe que a atividade de mineração ilegal tem causado uma destruição gigantesca da floresta amazônica, tem causado violência, mortes e muita desigualdade aos povos indígenas, a quem deixa aqui o meu maior respeito, o meu carinho e empenho em defesa de um projeto nacional que seja includente e que não exclua essas comunidades tradicionais, os povos originários. Pois bem, o que podemos ver diante desses tristes fatos é que realmente há um desprezo visível à educação pública brasileira, e bem como o apelo a ideias obscurantistas por parte desse governo federal durante a pandemia da Covid-19. Infelizmente escolheram a educação como inimiga. Também a gente pode perceber os sucessivos e grosseiros erros na escolha desses ministros da educação e do meio ambiente que ocorreu durante o período do governo Jair Bolsonaro, a escolha trágica do secretário da Cultura, no desconhecimento e depreciação de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil como Paulo Freire. Enfim, também podemos ver que foi um governo que não tem uma consciência crítica, que não preza pela liberdade de pensamento de imprensa, que desqualifica as relações diplomáticas com vários países. Também podemos ver a indiferença pelo fato de o Brasil também ocupar um dos primeiros lugares em número de infectados e mortos pela pandemia, sem sequer, à época, ter um ministro titular no Ministério da Saúde. Na desnecessária atenção com os outros entes da República, na coordenação do enfrentamento da pandemia, na falta de sensibilidade para com os familiares dos mortos pelo novo coronavírus e pelos profissionais da saúde, que adoeceram nos esforços para salvar vidas. Esses são exemplos claros de por que não votar em Bolsonaro. Respeito todas as pessoas, amigos, familiares que tenham dado seu apoio a esse governo ou desgoverno, mas a realidade é triste demais, dolorosa demais para que a gente ainda dê ou mantenha voto de confiança num governo que se mostrou totalmente contrário à agenda do pobre, à agenda do indígena, à agenda da população afrodescendente, à agenda dos ribeirinhos. Enfim, há um total caos político provocado por esse governo que vive de negociata no Congresso Nacional, majoritariamente pró-Bolsonaro. No plano econômico, o ministro da Economia desdenhou dos pequenos empresários responsáveis pela maioria dos empregos no nosso país, privilegiando apenas grandes grupos econômicos. Isso foi manifestação do Paulo Guedes. Concentradores de renda e os grupos financeiros que nada produzem. Vale destacar que Paulo Guedes é fundador do Banco BTG Pactual. Vale destacar também que a recessão que até então nos assombrava podia fazer o número de desempregados ultrapassar a casa dos 20 milhões de brasileiros, denunciavam os bispos. São milhões de brasileiros desempregados, milhões de brasileiros, de jovens que nem trabalham nem estudam, que têm sonhos, mas que infelizmente a realidade se mostra destruidora desses mesmos sonhos. Há uma brutal descontinuidade da destinação de recursos para as políticas públicas no campo da alimentação, educação, moradia e geração de renda. A fome passou
a amedrontar milhares de famílias brasileiras durante esse governo Bolsonaro. Com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, então os preços inflacionaram, subiram. Hoje todos os produtos necessários para a sobrevivência do nosso povo consomem boa parte do salário aviltado, um salário que não dá para garantir uma vida digna. Enfim, fechando os olhos aos apelos de entidades nacionais e internacionais, o governo federal demonstrou omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres e vulneráveis da sociedade, quais sejam, repriso, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as populações das periferias urbanas, dos cortiços e o povo que vive nas ruas, aos milhares em todo o Brasil. Estes são os mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, pela crise econômico-financeira que assola o país e, lamentavelmente, não vislumbram medida efetiva que os levem a ter esperança de superar as crises sanitária, econômica e social que lhes são impostas de forma cruel. O presidente da República, dizem os bispos da Igreja Católica, que no plano emergencial para o enfrentamento à Covid, aprovado pelo Legislativo Federal, sob o argumento de não haver previsão orçamentária à época, dentre outros pontos, pasmem, vetou o acesso à água potável, material de higiene, oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea nos territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Até a religião, companheiros e companheiras, é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes. Ressalte-se o quanto é perniciosa toda associação entre religião e poder no Estado laico, especialmente a associação entre grupos religiosos fundamentalistas e a manutenção do poder autoritário. Abro parênteses para informar ou lembrar que os nossos maiores inimigos são justamente a ignorância, o fanatismo religioso ou fanatismo político, bem como a tirania. Como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio, ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça? Será mesmo que Bolsonaro é cristão, defende os valores pregados por Jesus Cristo? O momento, companheiras e companheiros, é de unidade no respeito à pluralidade. Por isso, os bispos da Igreja Católica propuseram um amplo diálogo nacional que envolva humanistas, os comprometidos com a democracia verdadeira, os movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade, para que seja restabelecido o respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, com ética na política, com transparência das informações e dos gastos públicos, com uma economia que vise ao bem comum, com justiça socioambiental, com terra, teto e trabalho, com alegria e proteção da família, com educação e saúde integrais de qualidade para todos. Os bispos da Igreja Católica estão comprometidos com o recente Pacto pela Vida e pelo Brasil da CNBB e entidades da sociedade civil brasileira, e em sintonia com o Papa Francisco, que convoca a humanidade para pensar um novo pacto educativo global e a nova economia de Francisco e Clara, bem como uniram-se aos movimentos eclesiais e populares que buscam novas e urgentes alternativas para o Brasil. Porque neste tempo de pandemia e agora de guerra que gera efeitos econômicos, sociais e políticos por todo o planeta, este momento nos obriga ao distanciamento social, a época da Covid, e nos ensina um novo normal. Qual seria esse novo normal? Dizem os bispos que estamos redescobrindo nossas casas
e famílias como nossa igreja doméstica, um espaço do encontro com Deus e com os irmãos e irmãs. Dizem eles que seria nesse ambiente que deveria brilhar a luz do Evangelho, que nos faz compreender que este tempo não é para a indiferença, para egoísmos, para divisões, nem para o esquecimento. Pediram então que despertemo-nos, portanto, do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolam. Como o apóstolo São Paulo alertaram que, abre aspas, a noite vai avançada e o dia se aproxima. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Como se nota, amiga, amigo, que até agora acompanha este vídeo, há uma pedra no caminho no Brasil. O país atualmente tem mais de 213 milhões de habitantes. Destes, apenas uma parcela mínima adquiriu instruções nas escolas, onde destacam-se não os índios e negros, descendentes de escravos que deram ao Brasil mais do que receberam e do que ainda recebem. Não sendo exagerado classificar como escravos modernos os herdeiros dos que foram libertados apenas fisicamente em 13 de maio de 1888, data em que o Império Colonial Português passou a considerar ilegal o direito de propriedade de um ser humano sobre outro, por força e necessidade eminentemente econômica do Império Inglês, juiz pernicioso daquele período. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, empossado em janeiro de 2019, em discurso vago que excluiu a questão da desigualdade, prometeu libertar o Brasil de uma suposta submissão ideológica, que seria a razão de todos os males, principalmente socioeconômico, e que seria apadrinhada pelo Partido dos Trabalhadores, cujo líder mais influente é o ex-presidente senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que ficara preso na República de Curitiba em razão da militância lavajateira, expressão cunhada em alusão à força-tarefa da Operação Lava Jato, que teve como líderes, abre parênteses, políticos, o ex-juiz federal parcial e hoje ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, e o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que demonstraram claramente estarem ajudando a escrever um novo capítulo de colonização e escravização do Brasil e do seu povo, através do uso do sistema jurídico como uma arma de guerra política, lawfare, já que evidenciados estarem em sintonia com os interesses do Império Norte-Americano e seus associados do dito Primeiro Mundo, países defensores de políticas neoliberais, que nas últimas décadas têm buscado se manter hegemonicamente no espaço territorial da nossa América Latina, e que só prescrevem mais liberalização, privatização e desregulação, isto é, advogam a não participação dos estados periféricos na economia, o que é errado, pois com a total liberdade do mercado nunca se garantiu o crescimento econômico e o desenvolvimento socioambiental de qualquer nação. Minha amiga, meu amigo, compatriotas. Embora tenha, em certa medida, tentado abandonar o seu discurso rude de hoje em dia, e que fora construído como então deputado federal desde 1991, a fim de melhorar a sua popularidade, e que, diga-se de passagem, foi a pior estreia de mandato presidencial desde 2003, quando Lula tomou posse pela primeira vez. O que a gente pôde perceber ao longo desses anos é que a linguagem de Jair Bolsonaro não é sincera,
porque utiliza-se de subterfúgios. Também não é uma linguagem de esperança de quem quer inspirar confiança no futuro e de quem tem a coragem de enfrentar sem fraquezas a dura realidade do pobre e abatido povo brasileiro, que é formado por uma mistura de grupos étnicos, que é a quem compete, mais uma vez, vencer uma campanha de terror ideológico ou de combate à falácia do dito monstro comunista ou o marxismo cultural. Conceitos esses importados para o Brasil e cuidadosamente aparelhados para impedir ou perturbar o avanço do projeto nacionalista, popular e progressista inaugurado pelo imortal e grande patriota presidente Getúlio Vargas, nos idos de outubro de 1930. Deixa aqui registrado que completou 140 anos de Getúlio Vargas. Viva Getúlio Vargas! Assim sendo, companheiras e companheiros, cabe a nós em breve, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, irmos para as ruas e praças públicas, porque talvez essa seja a única saída através da qual o Brasil pode se livrar de uma agenda extraordinariamente amarga, antipobre, antipovo e anti-interesse nacional, que nos foi imposta pelo ex-presidente Michel Temer, notoriamente líder de quadrilhas sem escrúpulos e comandante do golpe que derrubou a então presidente Dilma Rousseff. Com o auxílio do amigo de guerra do então deputado Jair Bolsonaro, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que ficara também recluso por ter traído o mandato parlamentar e a sagrada confiança que o povo carioca nele depositaram ao obter vantagem indevida, ao obter vantagem financeira indevida. Será mesmo que Bolsonaro combate a corrupção? É como diz contra o establishment? O ditado "diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és" nunca foi tão apropriado na política brasileira como presentemente, pois para conhecer o caráter de alguém basta analisar as companhias com quem ela gosta de conviver, e elas darão uma pista de que tipo de pessoa ela possivelmente é. Como resposta às dúvidas, basta simples busca na rede mundial de computadores que revelam a demagogia de Bolsonaro, pois o mesmo anda com personagens da política brasileira que fizeram muito mal para o povo brasileiro. Me defino como um cidadão de um dos estados da região Nordeste que preconceituosamente o presidente Bolsonaro alcunhou de estados de Paraíba, que não apoia o governo federal atual, que atua na reflexão a respeito de nosso futuro nacional e que tem um chamado, neste momento de desesperança, a transformar minha realidade, tendo a esperança e a imaginação radical sobre um país e um mundo melhor como norteadores dessa transformação. Conforme orienta-me o advogado, filósofo e teórico social nordestino, Dr. Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard, Estados Unidos, e o pensador brasileiro mais influente hoje, na visão de Ciro Ferreira Gomes, advogado e professor universitário que já concorreu à presidência do Brasil por 3 vezes, abre aspas, nunca é tarde para mudar o rumo, mas quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sobre essa reflexão, segue abaixo o trecho de texto de William Gilliam, que passo a ler. O papel jogado ao vento vai para onde ele o levar. A água sem direção escorre para todos os lados. Um barco não ancorado vai para onde as ondas o levar. Um navio à deriva navega sem qualquer direção. Um trem desgovernado só encontra destino quando chega o momento da destruição, o descarrilamento ou a violenta colisão.
Um avião sem controle voa para o além. A enxurrada segue a favor da correnteza e todo o lixo a acompanha. Tudo que não há um objetivo não sabe para onde ir. Qualquer lugar serve. Mas quando se tem um objetivo, tudo se transforma. O barco com o motor ligado segue contra a correnteza bravamente. O navio a todo vapor luta contra gigantescas ondas no mar para chegar ao seu destino. O avião voa contra a turbulência, tempestade e logo alcança seu objetivo. A água escoando pelo rio segue direitinho para o mar. O encanamento direciona a água a um objetivo. O carteiro todos os dias segue muitas rotas cumprindo seus objetivos. As paredes esperam seus pintores com cores bonitas que a embelezarão. O construtor segue em rumo às suas construções. Os motoristas todos os dias seguem seus itinerários a cada quilômetro. O relógio não pode parar, sempre no mesmo tic-tac, tic-tac para cumprir seus objetivos. O cozinheiro segue rigorosamente a quantidade exata dos alimentos para a receita. O advogado segue as leis com muito rigor e com muito vigor. O policial segue seu objetivo no cumprimento à lei. As formigas seguem em fila uma a outra, mesmo comandadas pela rainha, mas têm suas metas. Os pássaros enfeitam o céu, os peixes o mar, a fauna e flora embelezam as florestas. Tudo neste mundo segue com um objetivo. Até o caixão segue a sepultura, o número correto do jazigo, pois sem objetivo, companheiros e companheiras, não se sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O que você quer comer? Qualquer coisa. Para onde quer ir? Para qualquer lugar. O que deseja fazer? O que você desejar? Falta-lhe objetivos. Escolha para onde quer ir. Não deixe que o vento te leve. Não fique à deriva, pois não chegará a lugar algum. Escolha um caminho, mas saiba escolher. Escolha o melhor. Melhor trabalho, melhor roupa, melhor pessoa para a companhia, melhor papo, melhores amizades, melhores condições de vida, melhor visão para uma vida mais prazerosa. Só assim seus objetivos serão concretizados. Sonhe, mas vá em busca da realização. Saiba para onde ir. Não deixe o vento te levar, pois ele leva ninguém para lugar algum. Tenha seu destino. Fecha aspas. De verdade, companheiros e companheiras, eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Como dissera Jean-Paul Sartre, em 1963, no prefácio de Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, que trata da colonização e seus efeitos devastadores, por exemplo, na saúde mental. Foi por também acreditar que nunca é tarde para mudar o rumo, que resolvi preparar e expor esta proposta de mudança, ou caminhos, bem como a forma como operá-la, trilhá-los, que não passa por resgatar o pragmatismo, mas por representar e elevar a humanidade através da imaginação e da esperança, que deverão ser nossos guias gêmeos nesses tempos de trevas e lutas. Em outras palavras, quero dizer que somente poremos o mundo de cabeça para baixo, neste século XXI, se fundamentarmos bem o radicalismo imaginativo, rebelde e transformador das estruturas, pois a mudança é feita apenas pelas pessoas, nada é dado. Digo-vos que esse é apenas o passo inicial para cumprir esse chamado, o qual não sei o preço a ser pago e nem qual será a minha recompensa ao cabo da missão. Mas, se queremos viver num bairro, município, estado, país ou mundo melhor, precisamos primeiramente de boas ideias e após de ações estratégicas e da boa e velha política. Concidadãos, busquei transformar suor em ouro ao longo desse tempo. Hoje eu desenho ideias para serem realidade. Se vão se transformar em realidade, é outra coisa. Nosso país precisa aprender a importância da cooperação, da solidariedade e do trabalho em equipe.
Isso é essencial para retirar o Estado Nacional brasileiro da beira do abismo e depois ressignificar o seu sentido. Sim, mas como fazer isso? A meu ver, começamos por criar um planejamento estratégico, porque é ele que terá o objetivo central de desenhar uma visão de futuro para o nosso país. Mas principalmente, é ele que terá o poder para transformar nossas ideias geniais em ações inovadoras. É ele que garantirá que esses nossos desejos se realizem. Para tanto, faz-se necessário primeiramente levarmos em consideração o nosso estado atual de conhecimento e também energizarmos e inovarmos em nossas formas de atuação comunitária e política. Como sair desse estágio de crise rumo ao futuro sustentável passa por compreendermos e ao mesmo tempo mensurarmos os resultados daquilo que realmente foi e não foi transformado em realidade, para então retomarmos o fio da nossa história. Podemos até ter ideias brilhantes, mas se não podemos realizá-las, nossas ideias não vão nos levar para lugar algum. O planejamento estratégico é importante e serve justamente para tirarmos nossos sonhos do papel. Ele examina nossa situação atual e define as ações que irão fazer nós irmos do ponto A para o ponto B, o amanhã. Esse futuro pode ser daqui a 3 meses, 1 ano ou 10 anos. A frequência com que iremos fazer nosso planejamento estratégico depende da velocidade das mudanças e, sobretudo, do que nós desejamos concretizar. Em um concurso de frases sobre o tema leitura do ano 2009, a que conquistou o primeiro lugar foi criada por Ana Kátia Tavares e expressa que ler é a chave da vida. Abrimos as portas ao conhecimento e com ele alcançamos um mar de sabedoria que nunca termina. Esta frase serve para apoiar, fundamentar o projeto Brasil Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, que é fruto de várias leituras, várias reflexões, com o intuito justamente de traçar objetivos de médio a longo prazo que colaborem, que complementem um projeto nacional de desenvolvimento que coloque como foco central a pessoa humana, a geração de trabalho e renda, que gere dignidade ao povo brasileiro e que tire o país dessa condição subalterna no âmbito internacional. De acordo com o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 das Escrituras Sagradas, tudo que foi escrito no passado foi escrito não para alimentar nossa curiosidade, mas para a instrução, a fim de que tenhamos esperança. Posto isso, informo-vos que inicialmente iremos apresentar aprendizados adquiridos a partir da leitura recente de livros diversos, e após exporei ideias promissoras que foram imaginadas a partir dos conhecimentos observados e absorvidos seletivamente. Com a leitura do livro Transformando o Suor em Ouro, de 2016, de autoria de Bernardinho, creio que eu poderia ser realmente um estrategista político, um novo símbolo de uma liderança que busque o melhor para o país. Percebi que eu, um cidadão ludovicense, nascido ali em novembro de 1989, portanto no final do século passado, um ano após a promulgação da Constituição Federal, um cristão busca sempre seguir os princípios pregados pelo Messias, por Cristo Jesus, não poderia me furtar o dever de tentar trazer luz a você que me acompanha até esse momento, que dá esse voto de confiança. Pois bem, busco através do
projeto, na verdade, ser um grande defensor da soberania e da sustentabilidade do Brasil-nação. Para isso, utilizo da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está previsto lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para atingir esse alvo, procuro ter sempre em mente uma equação simples que nada tem de matemática, ou seja, trabalho mais talento igual a sucesso. Não por acaso o talento vem depois do trabalho. Como coloquei nos vídeos anteriores, a qual sugiro que vejam, para que compreendam a importância desse terceiro vídeo, sempre procurei trabalhar durante esses anos em prol de algo que seja favorável ao bem comum. Uma lógica elementar que deve estar na reflexão de todo cidadão brasileiro, de toda a cidadã brasileira, mas principalmente dos governantes, é a de que melhor que tentar polir o diamante, ser humano preguiçoso que não deseja polimento, é lapidar a exaustão o talento médio, determinado. O descobridor da lâmpada elétrica, que também foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Thomas Jefferson, tem uma frase famosa que diz: gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. Portanto, minha amiga e meu amigo, se queremos realmente mudar a realidade, precisamos suar a camisa, precisamos nos debruçar sobre os estudos de patriotas históricos, porque somente assim conseguiremos dar os passos necessários para transformar essa triste realidade. Não há dúvida de que o país precisa de um refinado processo de garimpagem e de lapidação de seus cidadãos médios determinados, especialmente para que fique claro para eles a importante e inarredável missão que a nação tem para com a salvação do planeta e a evolução da humanidade, uma vez que, vale registrar, no fim das contas, são as pessoas que criam e fazem a diferença, o que nos leva a concluir que as instituições não funcionam sozinhas, não se gerem por toque de mágica, nem os cargos têm vida própria. Em outras palavras, se equipes, organizações, instituições e governos são o resultado do trabalho de um grupo de pessoas, é indispensável achar o que houver de melhor em cada uma delas para tornar sólida a aliança e fazê-las entender que o esforço coletivo leva à vitória, mas a capacidade individual desorientada tende a fracassar. Diante de todo o exposto, melhor caminho não resta ao Estado brasileiro e a nós, povo brasileiro, senão dar oportunidades para as pessoas descobrirem vocações e que elas aperfeiçoem as suas virtudes, para que valorizem os recursos verdadeiros e usufruam de uma melhor qualidade de vida. Como saber que o que vai ser o nosso futuro em meio ao princípio da civilização do grito, do mundo do urro e da trágica violência da expropriação mental? Sem sombra de dúvidas, irmãs e irmãos, a solução para essa questão no Brasil, a nível de sociedade, passa por nós, brasileiros e brasileiras. O brasileiro tem um jeito de fazer isso, e eu, ao longo dos nossos encontros, irei apresentar um esboço desse caminho. O desafio é expor à luz um denominador comum do que é ser brasileiro a partir da nossa própria evolução histórica. Com certeza, uma coisa que seja genuinamente brasileira pode fortalecer a pavimentação da estrada que leva à independência econômica do nosso país. Neste ponto, deixo para a reflexão de todas e todos que nos dão a honra de dar atenção até esse momento, que a identidade do diálogo pode ser a afirmação do futuro que podemos e queremos já. Brasilidade pelo Brasil e não brasilidade estrangeira pelo Brasil, porque o Brasil está matando o Brasil. Disse Olavo Bilac que o brasileiro é naturalmente triste. São as 3 raças que contribuíram para a sua formação. O dicionário Howes Online traz o significado de brasilidade: substantivo feminino, característica ou particularidade do que é
ou de quem é brasileiro, natureza do que ou daquilo que é brasileiro, sentimento de simpatia e amor pelo Brasil. Isso é o que me move, esse sentimento de brasilidade, de simpatia e amor pelo nosso país. Não posso ser breve, por isso, obrigado pela sua atenção até esse momento. Registro também por oportuno que a TV Globo transmitiu na íntegra algumas conquistas do Brasil no esporte. Dentre elas, reprisou no dia 3 de maio de 2020, no programa Esporte Espetacular, a primeira das 3 conquistas de campeonatos mundiais na Fórmula 1 de Ayrton Senna da Silva, que ocorrera em Suzuka, no Japão, no inesquecível ano de 1988, como falei, da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, apelidada de Constituição Cidadã por Ulisses de Guimarães, durante o governo de José Sarney. Senna, como era simplesmente chamado, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 do século XX e o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Além do título da categoria de 88, conquistou um segundo campeonato em 1990 e o terceiro e último em 1991. Na apresentação do atleta e brasileiro, Galvão Bueno, que foi o narrador da TV Globo em todos os títulos, destacara a determinação na forma com que Senna buscava as vitórias e se dedicava àquela que era a sua grande paixão. O Grande Prêmio do Japão teve um significado especial, lembra Galvão, pois a seu ver não era só uma vitória, mas um título mundial, em que Senna passava da condição de simples ídolo e começava a ganhar a condição de herói e também a escrever a sua própria lenda. Ao lembrar deste momento histórico para o esporte brasileiro, o narrador esportista contou vários episódios que aconteceram. Um deles foi perceber, nas ruas, que o Ayrton Senna também era ídolo do povo japonês, como se ele mesmo fosse japonês. Sobre a pessoa, disse ser um ser humano de muita simplicidade. Sobre um sentimento de ter contado a história do piloto Senna, revelou ter imensa gratidão. Agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado esse privilégio, a TV Globo pela confiança depositada sempre nele, e se elogiou e se valorizou, por considerar ter boa sorte e alguma dose de talento, bem como por terem sido amigos fraternais. Afirmara também que, vez ou outra, fala com Senna, mas as pessoas acham que é brincadeira. Após isso, disse ter imenso orgulho, felicidade, ter sido a voz de toda a história magnífica de uma pessoa diferenciada, pois, como realçou, não era só um grande piloto, mas também uma pessoa que se destacara pela preocupação social que tinha, pelas coisas que ele fez sem qualquer exaltação. Segundo Galvão Bueno, com certeza foi desejo de Ayrton Senna, compartilhado com sua irmã, Viviane Senna, de realizar uma ação sistemática para oferecer oportunidade de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda, que acabou entusiasmando a família a fundar o Instituto Ayrton Senna em novembro de 1994, após 5 meses de sua morte, que ocorreu no Dia do Trabalhador, em 1º de maio, como consequência de uma colisão com uma barreira de concreto, enquanto participava do Grande Prêmio de San Marino, na cidade de Imola, na Itália. Destaco e concordo com a declaração de Galvão Bueno, de que além de ter sido um grande esportista, Ayrton foi um grande brasileiro. Caso contrário, não teria chegado a ser dignamente apelidado de Senna do Brasil. Ainda que eu tenha minhas objeções e críticas quanto a algumas atuações da TV Globo ao longo dos anos, que vem desde meu repúdio a seu apoio explícito à ditadura militar, instaurada no golpe civil-militar pela elite direita em 1964, não posso negar que considero boa a tentativa de levantar a autoestima do povo brasileiro através da apresentação de conquistas do esporte, mas tímida se o objetivo for mudar o rumo do país. Por exemplo, posso também citar a reprise do primeiro título mundial do Senna, mas também a repetição de 26 de abril de 2020, há quase 2 anos atrás,
quando a TV Globo apresentou a conquista da seleção brasileira do título mundial de futebol FIFA de 2002, há 20 anos atrás. Campeonato que fora realizado também no Japão, onde destacaram-se Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, dentre outros jogadores que hoje também se destacam nas mídias tradicionais e virtuais por causas diversas, nos negócios dentro e fora do país, bem como nos diversos clubes voltados para os famosos. Sou a favor, sim, da TV Globo e de qualquer outra, na tentativa de despertar pelo menos o patriotismo simbólico esportista, ainda mais em um ano de Copa do Mundo de futebol FIFA a ocorrer neste ano. Porque essas conquistas dos deuses do esporte têm seus méritos individuais e coletivos no atingimento de objetivos na área do esporte. Todavia, juro que esperava mais, por exemplo, da TV Globo, um conglomerado midiático pela defesa de vidas de qualidade e pela tentativa de ajudar a transformar o Brasil, pelo menos uma única vez, já que todos nós, pessoas de boa vontade, mulheres e homens mortais, passamos por uma difícil quadra histórica por causa do problema sanitário pátrio e planetário provocado pela Covid-19, que ceifou e tem ceifado ainda a vida de pessoas pobres e também ricas em todo o planeta, até na Europa. A propósito, a TV Globo poderia apresentar, companheiras e companheiros, em horário nobre, uma crítica sincera e compassiva do conluio existente entre o sistema financeiro internacional e o nacional, por respeito aos valores transpessoais e em prol de vida ideal, digna para todos, principalmente porque também temos o desafio comum de combater o caos ecológico, político, econômico e social no Brasil, onde quem sempre mais sofre são os pobres, como em outros países periféricos do globo terrestre. Neste momento de caos, dor e desesperança, em razão do óbito de muitas pessoas pela Covid-19, em razão de inúmeras mortes e o aumento de refugiados provocado pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e que infelizmente ilumina a desigualdade em todo o planeta, já que atinge a economia, sugeriria à TV Globo, que é concessionária de serviço público de radiodifusão sonora e de sons e imagens, que dê voz contra o real inimigo número 1 do povo brasileiro, vez que deveria cumprir funções educativas, culturais, como determina a Constituição. Porque, embora no presente meus inimigos, e com certeza dos patriotas brasileiros, sejam o coronavírus e os efeitos provocados por essa guerra, bem como contra as crises do governo Bolsonaro, considero e há muito tempo como o maior inimigo do Brasil a elite financeira mundial, que em recente levantamento dos 10 maiores bancos mundiais, 4 deles são brasileiros. No ano passado lucraram 81 bilhões de reais, o que é um absurdo em um país que as pessoas passam fome, em que mais da metade da população brasileira não ganha 500 reais por mês. Enfim, são inúmeros fatos que revelam que a TV Globo poderia estar colaborando muito mais pela independência do nosso povo. A elite financeira mundial é formada por poderosíssimos grupos financeiros e midiáticos dos Estados Unidos da América do Norte e da Inglaterra, que há muitos anos se tornaram senhores do mundo e infelizmente têm controlado a economia, as finanças do nosso país. Portanto, companheiras e companheiros, somente a inteligência espiritual, associada a uma estratégia política e sistêmica de difusão de um ideário comum, será capaz de mudar o destino do Brasil, que é formado, reitero, por diferentes grupos étnicos e teve a sua história escrita pelos dominadores saqueadores estrangeiros. O saudoso Aldir Blanc,
em parceria com Maurício Tapajós, resumiu há tempos na música Querelas do Brasil, imortalizada na voz da saudosa cantora Elis Regina, esse deprimido momento de dor intensa causada pelo coronavírus recentemente, que alastrou-se velozmente no nosso país por decorrência principalmente da desigualdade social que assola todos os rincões deste país. Estavam certos, o Brasil estrangeiro está matando o Brasil nacional. E por ironia do destino, em 4 de maio de 2020, numa das madrugadas em que organizava este trabalho, o grande e inesquecível compositor brasileiro Aldir Blanc morreu em decorrência da multicitada pandemia de Covid-19, epidemia mundial da síndrome respiratória aguda e grave causada pelo novo coronavírus, cuja origem, a etimologia da palavra provém do latim, abre aspas, corona, de coroa, e o termo vírus. Desta forma, companheiras e companheiros, acredito sinceramente que continua bastante atual o sinal de alerta e socorro aposto na canção do Brasil, SOS ao Brasil. Por fim, destaco que o Congresso Nacional criou a Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, em homenagem a esse compositor, a esse patriota, a esse escritor, cujo objetivo principal foi o de estabelecer ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o período de estado de calamidade pública em função da Covid. Por exemplo, foi garantido através dessa lei o pagamento de auxílio emergencial em dinheiro a esse setor que foi muito prejudicado pela pandemia. No atual cenário educativo-cultural globalizado, rememoro que os habitantes originários do continente sul-americano, à época da colonização e invasão por europeus, alegres e extasiados com as coisas estranhas à cultura autóctone originária, tais como toda espécie de bugigangas, espelhos, machados e etc., não se deram conta, à época, que dos efeitos gerados por aquela troca de bens, presentes e serviços, o pior seria o seu extermínio. Infelizmente, a maioria da nossa população tem vergonha de se posicionar. Por isso insisto que é preciso acordar, despertar o sentimento de independência que tem dentro de cada um, das regiões norte, nordeste até as regiões sul e sudeste do nosso país. A nível de bastidores, entendendo o existente e fazendo uso da imaginação, evidenciarei que é possível, sim, conceber um sistema em termos econômico, jurídico, administrativo, em termos de sociedade, que não seja uma cópia do que está aí no debate, porque não foi idealizado em nenhum lugar. Uma criação genuinamente brasileira, razão pela qual peço humildemente, encarecidamente, que curta este vídeo e, caso tenha gostado, compartilhe, porque este conteúdo pode ser uma dose de ânimo para aqueles que hoje não têm esperança e nem fé. Pois, feito essas considerações, meus amigos, este foi o nosso terceiro vídeo. Espero que tenham gostado. Logo estaremos fazendo vídeos de conjuntura para que, além da apresentação do projeto Brasil Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, que tem fundamento na Bíblia Sagrada e na Constituição Federal, possamos realmente estreitar esses laços e despertar esse sentimento de pertencimento a esse território nacional, rico em riquezas naturais, imensuráveis, um povo de uma energia, de uma vitalidade sem igual no planeta e numa quadra histórica, em um momento bastante difícil, não só para os seres humanos, mas para toda a vida na Terra. Sendo assim, desejo paz e bem e até o próximo encontro com a permissão de Deus Todo-Poderoso.